Monique, assim, ó, eu tava falando com o Túlio, não sei se você acompanhou o início da live. Eu, assim, não é que eu fui surpreendido, eu acho que é normal você poupar jogadores, você tem uma outra competição, ok. Mas do jeito que foi, 12 jogadores nem viajaram. Assim, a sensação que ficou, Monique, é que o Flamengo abandonou o brasileiro, desistiu. E jogou uma pressão pro jogo de quinta-feira, assim, muito maior do que já existia. Muito maior, porque assim, não tem desculpa mais, não tem desculpa. Cara, abriram mão do Campeonato Brasileiro, é obrigação agora passar na quinta-feira. Como é que caiu no Flamengo essa história de praticamente desistir do Brasileirão, Monique? Então, André, não sei se vocês vão lembrar de uma declaração do Tite, ainda no início da temporada, ali, quando as três competições começaram, que ele fala que é humanamente impossível vencer as três competições, por conta do desgaste, do calendário, do tempo apertado, tudo que a gente já sabe. Mas a verdade é que ninguém no Flamengo nunca admitiu que o Flamengo priorizava coisa ou outra, né? A galera que estava com a gente semana passada no último lance viu o presidente Rodolfo Landim com a gente ao vivo falando que não tinha prioridade, que o Flamengo quer brigar nos três campeonatos. Mas a gente sabe que a corda está muito esticada e que muitos jogadores estouraram e outros estão em vias de estourar. A gente tem acompanhado as notícias e tudo que tem acontecido com o departamento médico do Flamengo. Então, embora não tenha uma decisão clara e evidente, ou pelo menos assumida, o Flamengo decidiu fazer dessa forma, nesse esquema, nesse fim de semana, e não levar 12 jogadores para Porto Alegre e parte da comissão técnica. Parte da comissão técnica também ficou no Rio para dar treino para esses jogadores que serão os titulares na partida contra o Penharol. E eu achei curioso, porque quando o Flamengo divulga a nota falando que vai deixar 12 jogadores, ele diz que toma essa decisão priorizando as duas competições, porque na verdade esses jogadores não teriam condições de jogar o Campeonato Brasileiro. E ontem o Tite fala sobre isso, que não tinha condições, que os jogadores não estavam aguentando mais e que não teria condições. Eu acho que no fim, né, ficou numa linha ali muito tênue para ser a melhor decisão do mundo e a pior decisão do mundo, porque o Flamengo até jogou bem contra o Grêmio com os garotos, mas acabou, né, tendo uma falha ali do goleiro e também a expulsão do Carlinhos, que prejudicou muito o Flamengo, e não saiu com o resultado. Mas poderia ter saído, porque jogou bem. E se tivesse saído, né, ia parecer que a decisão foi a decisão mais acertada do mundo. Mas a verdade é essa. Eu concordo totalmente com você. O jogo de quinta já tinha uma pressão absurda, porque o Flamengo cair na Libertadores nesse momento vai gerar uma pressão ainda maior em cima do trabalho do Tite. E agora que ele tira todo mundo e descansa todo mundo, essa pressão é ainda maior. E a gente tem que lembrar que ele já tinha puxado também um pouco mais a pressão quando ele fala depois do primeiro jogo. Ah, lá no Uruguai nós vamos fazer gol com menos chances criadas. Pode me cobrar. Esse pode me cobrar, na minha visão, é sempre muito perigoso, né, André? E já era um momento de muita pressão para o Flamengo, para o trabalho dele. Ele puxa mais pressão com essa declaração e agora com essa decisão de preservar todo mundo, o Flamengo fica praticamente fora da briga pelo título, a distância é muito grande, tem um jogo a menos ainda, né, que vai fazer com o Internacional em algum momento, mas é uma distância considerável, levando em conta que você estava falando há pouco, o Palmeiras, ele está 100% focado no Campeonato Brasileiro, ele pode descansar os seus jogadores e além do Botafogo, que vive um momento excepcional, então é uma semana decisiva para o Flamengo, para a temporada, para o trabalho do Tite, esse jogo de quinta-feira lá no Uruguai, fora a situação Gabigol, que também está gerando uma panela de pressão, que a gente pode falar sobre isso também. Nós vamos falar sem dúvida. Ontem, inclusive, o Tite foi questionado sobre o Gabigol. Inclusive, uma pergunta bem. Fala, cara, você sempre, né, conseguiu recuperar jogadores e tal. O que acontece, né, com o Gabigol? Mas antes, ô Monique, de falar do assunto Gabigol, o trabalho do Tite é questionado internamente? Assim, existe uma. Não é uma desconfiança, mas existe aí uma cobrança um pouco mais apertada nesse momento, porque assim, o trabalho do Tite, no meu entendimento,
e acho que de boa parte da torcida, é decepcionante. É muito abaixo do que... Assim, o jogo de quinta-feira, Monique, time bagunçado. Um time, sabe, e tomou o gol, parece que tinha acabado o mundo. Depois que tomou o gol, um time desorganizou, o time psicologicamente, sei lá, e já vou falar de psicólogo também. Como que tá sendo visto o trabalho do Tite aí com diretoria? Há muita cobrança de muita gente que tem relação com o futebol ou nos bastidores, né? Eles fazem uma reunião periódica de um que eles chamam de Conselho do Futebol, e há muita cobrança, né, pelo momento do Flamengo, pelos resultados, pelo desempenho. Mas a sensação que eu tenho, André, é que pelo tamanho do Tite, ele tem um pouco mais de respaldo da diretoria do que em outras ocasiões. A gente pode lembrar de trabalhos recentes do Vitor Pereira, do Sampaoli, que a pressão era enorme e assim muita cobrança para que esses técnicos fossem demitidos, para uma mudança no comando técnico. E a sensação que eu tenho desde que o Tite chegou é que ele chegou numa prateleira acima disso. Claro, a gente está falando do técnico que era o técnico da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. A confiança que se tem no trabalho dele e o respaldo que ele tem, porque o Flamengo meio que deixa na mão dele, né, as decisões e, é claro, a diretoria participa, mas o que eu digo assim, há muita confiança para que você delegue, né, para que você confie nas decisões dele, porque a gente está falando do técnico da seleção brasileira, que sai da seleção, tira um tempo, né, um recesso ali e vem para o Flamengo. Então, a percepção que eu tenho é que o Tite é muito mais blindado do que outros técnicos que a gente viu recentemente, que muita gente pediu a cabeça muito antes, né, com muito menos tempo de trabalho, com o Flamengo entregando pouco em resultado e também em desempenho. É claro que o fato do Flamengo ter se sustentado nas 3 competições, eu acho que isso ajudou também o Tite ficar numa posição respaldado, porque no fim das contas, né, de todos os times ali que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, por exemplo, o Flamengo era o único vivo nas 3 competições. O Flamengo passou por uma Copa América com 9 rodadas sem os seus principais jogadores e o Tite conseguiu fazer um bom trabalho ali a ponto de se manter colado nos líderes sem muitas das peças. Então, acho que isso ajudou nesse respaldo. Mas fato é que como que o Flamengo se manteve vivo nas 3 competições? Muito aos trancos e barrancos em alguns momentos. E aí a gente pode citar o jogo de volta do Bolívar na altitude, que foi aos trancos e barrancos, com muita emoção. O Flamengo fez uma vantagem em casa de 2-0, um jogo em que nem jogou tão bem assim, e conseguiu avançar. Fez bons jogos contra o Bahia, por exemplo, na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Vasco, mas é assim, são jogos esporádicos e muitas vezes jogar bem nem sempre é o suficiente para trazer o resultado. Então, eu acho que o tamanho do Tite e o fato de estar vivo nas 3 competições ajudou o Tite a ter mais respaldo, a estar numa posição mais tranquila. Só que é isso. Quinta-feira agora, se cai na Libertadores, aí com o brasileiro na situação que tá, já sem muitas chances de brigar, tem um jogo chato contra o Atlético Paranaense em casa no domingo. E na semana que vem já tem a primeira decisão contra o Corinthians. Precisa fazer vantagem em casa. Não dá para jogar em casa como jogou contra o Peñarol. Então é uma sequência ali que pega as 3 competições, que eu acho que vai dizer muito sobre essa reta final de ano. Lembrando que a gente tem uma eleição no Flamengo ali no mês de dezembro, então isso tudo influencia também, né, o futuro do comando, até o comando técnico do time para a próxima temporada. Vamos aguardar aí, porque assim, eu acho que quinta-feira ficou uma pressão do tamanho do mundo pra ele. Eu acho que se ele administra, ele e Flamengo, né, de uma maneira geral, porque, né, a diretoria compactuou, imagino, né, com a decisão, comunicado, Sim, claro. anunciou na sexta-feira, não foi? Que Isso. 12 jogadores não iriam viajar e tal. Cara, a mensagem é. E você tem falado, né? Ele tá vivo em 3 competições. No brasileiro não tá mais. Eu sei que a Agora gente. não tá mais. A gente vai continuar falando porque tá ali e tal, mas não tá mais brigando pelo título. Não tá. O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Só uma reviravolta muito grande.